Oi pessoal, eu sou a Izzy e hoje irei explicar passo a passo de como eu fiz a máscara da caçadora do jogo Dead by Daylight. Bom, eu falo Dead by Daylight, mas eu não sei se tá certo. Eu falo desse jeito mesmo, sempre falei desse jeito aí. É isso aí. Já vai deixando seu like pra me ajudar e vamos nessa. Para fazer essa máscara, eu usei a mesma técnica do vídeo da máscara de samurai, que eu vou deixar aí nos cards, mas eu vou explicar exatamente como eu fiz, pois há algumas diferenças. Bom, para começar, encapei a cabeça de isopor, daí marquei com a caneta onde seria o limite e fui colocando alguns volumes por baixo do plástico para dar diferença na máscara. Como, por exemplo, no nariz, que eu emendei um pouco de papel higiênico para deixar um pouquinho maior e depois encapei com mais plástico por cima. Para reforçar, fui colocando fita crepe onde eu sentia necessidade. Em seguida, fui passando várias camadas de papel higiênico e cola branca misturada com água, usando sempre um pincel. Também fui modelando conforme as imagens de referência. Onde precisava deixar mais volumosa, mais papel eu colocava e assim sucessivamente. E como eu já disse no outro vídeo, eu não recomendo fazer com papel mais grosso como jornal, pois fica mais difícil na hora de modelar. Usando papel higiênico, papel toalha é a melhor escolha para fazer qualquer tipo de máscara, e uma cola de boa qualidade ajuda mais ainda. Para fazer as orelhas, desenhei um molde no sulfite, mais ou menos como eu gostaria que elas ficassem, e passei para uma placa de isopor. Lixei tudo e colei usando a cola de silicone entre os intervalos de camadas. Antes de passar o papel, eu percebi que a orelha tinha ficado um pouco grande e torta, então eu resolvi dar uma alterada antes da cola secar por completo. Colei algumas camadas de papel na orelha, tomando cuidado para não quebrar até elas secarem. Fui fazendo isso várias vezes, não tem uma contagem certa. Conforme ia secando, ia passando mais camada até que eu ficasse satisfeita com o resultado. O importante na hora de emendar algum detalhe em máscara feita de papel e massa é fortalecer a base. Coloca bastante papel, passa a cola e vai fazendo isso até você sentir que ela está firme o suficiente. Depois que seca, não tem risco de descolar ou quebrar com facilidade. Conforme tudo estava completamente seco, tirei ela da cabeça, lixei e fui cortando onde achava que era necessário até ficar tudo ok. No olho eu cortei nesse estilo, com os olhos mais puxados, pois achei mais bacana assim, já que eu vi alguns modelos que são mais redondos ou bem pequenos. Mas fica à vontade para fazer do jeito que preferir, porque não tem uma forma certa. Passei 3 camadas de massa acrílica em toda a máscara. E é como eu expliquei no outro vídeo, passei uma camada, esperei secar e assim por diante. E não tem necessidade de passar massa na parte de dentro. Antes da última camada secar por completo, eu fiz alguns riscos com um palito e uma faca para dar a impressão de rachaduras na máscara. E uma dica é fazer riscos menores na testa, nas bochechas e no nariz. E com ela seca, lixei toda a máscara com uma lixa de média espessura. Retirei o pó e fiz mais alguns riscos com a faca. Como a máscara dela é bem detonada, não tem tanta necessidade de deixá-la toda lisa. Quanto mais zoada, melhor fica. Mas fica como opção, isso é só uma ideia. Uma pausa para apreciar o supervisor desta produção que aprovou a continuação deste tutorial, então bora pra pintura. Na pintura passei uma camada de tinta PVA branca na frente e preta na parte de trás. Nas orelhas pintei 2 camadas de tinta acrílica amarelo pêssego apenas na parte de dentro. No nariz usei tinta PVA marrom e na sobrancelha risquei primeiro com um lápis de cor marrom e depois do sombreado passei a tinta PVA marrom escuro por cima. Sombreei basicamente tudo com os lápis de cores preto e marrom, começando pelo nariz. Fui riscando e passando o dedo para esfumar. Usei o lápis de cor laranja para sombrear apenas a parte da orelha. Usei também as tintas PVA preto e marrom escuro e um pincel fino para sombrear as rachaduras, já que os lápis não alcançavam certos lugares.
E sempre passando um pano úmido para tirar o excesso de tinta. Nessa parte não tem muito segredo, é só ir sombreando até achar que tá bom. Já nos olhos deixei o preto mais marcante, passando menos o pano úmido. Também sombreei um pouco com tinta marrom em alguns pontos de luz, bem sutil. Para fazer o sangue, fiz algumas marcas com um pincel fino e tinta PVA vermelho escarlate. Depois passei a tinta numa escova de dente velha e espirrei com o dedo em alguns pontos da máscara. Olha, eu não sei vocês, mas pra mim, a Ana, ou melhor, a caçadora, sempre me passou uma vibe bem macabra, sabe? Desde a primeira vez que eu vi ela lá em meados de 2017, me deu uma vontade absurda de conhecer mais sobre ela, só de ouvir a música de Ninar, me dava arrepios. E depois que eu conheci a história, eu fiquei ainda mais fascinada. Eu sempre tive vontade de fazer essa máscara desde aquela época, porém não tinha tanto conhecimento e ideias de como fazer. E agora estou aqui mostrando como fiz ela. Que loucura, né? Para finalizar a pintura, passei verniz geral apenas na parte da frente. Para a máscara ficar fixa no rosto, eu coloquei um elástico preto na parte de trás, medindo o tamanho certo na cabeça antes de colar. Já nos olhos, eu coloquei 4 pedaços de tule preto de cada lado para deixá-la ainda mais tenebrosa. Na parte do véu, cortei um pedaço de tecido preto que não estica e fiz algumas pences para deixá-la mais gordinha para encaixar na cabeça. Depois costurei um pedaço de tule por baixo, sempre medindo tudo antes de costurar e colar na máscara. Usei um isqueiro e fui passando no véu para deixar com um aspecto mais detonado, tomando muito cuidado para não queimar o dedo. E por último, para fazer as costuras que ficam entre o véu e a máscara, eu tingi um pedaço de linha de crochê com a tinta de tecido marrom, cortei 10 pedacinhos e colei 5 de cada lado sem medir muito o tamanho. E o resultado foi esse. Ah, e se esse vídeo for bem, se eu ver que vocês gostaram, eu vou trazer o tutorial dos 2 machados dela, do grande e do pequeno. Então já deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E compartilhe também para quem gosta de Dead by Daylight e quer ver mais tutorial desse jogo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais. Tchau!